Olá, Pod Eventos com Fernando Ferro. Hoje entrevistando a empresa Piqui Amarelo Eventos, com o nosso proprietário, Renato. E aí, pessoal, tudo bom? Muito obrigado, Fernando, pelo convite aí. Nós que agradecemos, Renato. Isso é muito legal. Que bom. O Renato tem muitas histórias interessantes, já tem alguns anos de mercado, é um profissional que está sempre agregando. Inclusive, Renato, depois nós vamos falar sobre aquele sobre o seu grupo de WhatsApp que você Sim. comentou comigo, que é muito interessante. Claro, Tá? claro. Renato, por favor, nos fale primeiro por que a empresa chama Piqui Amarelo. Bom, uma boa pergunta, assim, para cada vez que alguém me pergunta isso, eu sempre procuro falar dar uma resposta, às vezes descontraída, assim, não tem um motivo, né, assim, exatamente, né. Então, assim, quando eu comecei, né, eu comecei com um sócio, né, Certo. hoje é ex-sócio, né, e aí, assim, a gente não pensava, pô, como eu tinha um sócio, né? Então, assim, eu não poderia colocar o meu sobrenome na empresa, né? Afinal, eu tinha um Certo. sócio, né? Então, achava que seria legal. Então, pensei a gente foi pensando em nome de empresa, tem um grau de dificuldade tão grande quanto colocar o nome no filho, que é difícil, não é fácil. Não é fácil. Ou então um nome numa banda que você vai ter. Eu vou montar uma banda, qual o nome que a gente vai dar? Sei lá, Certo. Capital Inicial, né? Suponhamos. Então, assim, cara, eu não tenho uma resposta assim exata, né? Mas assim, eu lembro que quando eu tava trocando ideia com alguns amigos da área, né? E o Fred Marques, amigo pessoal meu de longa data, bem antes de eventos, né? A gente trocando uma ideia, eu perguntei pra ele assim, Fred, dá uma dica aí, o que eu coloco? E ele que meio que deu o nome, né? Eu falei, cara, por que não coloca Piqui Amarelo? Aí eu pensei assim, fiquei pensando assim, olhando, falei, pô, legal, vou colocar. E aí a gente fez, tal, a primeira logo, cara, era horrível, gente do céu, era muito feia. Falei, nossa senhora, aí assim... Até te Era, cortando um pouco, eu até acho que dar nomes não é tão difícil quanto construir uma logo. Não é? Nossa, Eu a até primeira penso logo, assim. nossa, era um piqui. Literalmente era um piqui com fone de ouvido, Piqui com né? fone de ouvido. Era muito feio. Eu vou tentar achar uma hora, assim, era horrorosa, né? Sem falar que o Piqui parece outra coisa também, né? Exato, né? Aí eu pensei assim, gente, não, aí eu arranjei até inclusive foi o Fred que indicou um outro, o Rodrigo, acho que era o Rodrigo, se eu não me engano, que ele trabalha com evento também, com filmagem e tal, e ele fez a identidade visual da Piqui, que Certo. até hoje é a mesma, né? Isso já tem o quê? Um pouco mais de 8 anos por aí, 8, 10 anos por aí, né? A empresa já tem quase uns 10 anos por aí, né? Um Certo. pouco mais, não sei exatamente, né? Mas, assim, foi ele que criou a identidade visual e, assim, na época que eu encomendei a logo, falei, cara, eu quero algo moderno para muitos anos. E ele fez uma logo para mim perfeita. Que eu nem penso assim, cara, vou mudar, vou atualizar. Falei, não, tá perfeito, do jeito que tem que ser, né? Certo. Se eu faço um adesivo para colocar no carro, porra, o adesivo fica massa. Sabe? Fica bonito, né? Então, e acho que marca é isso, né? A gente pensar na marca, né? Na construção de uma marca, seja de uma empresa, no meu caso de som, ou uma empresa de buffet, né? Ela é muito importante, né? Então, assim, o Rodrigo, acho que é o Rodrigo mesmo, ele captou a ideia de criar a marca, né? E fez uma logo para mim perfeita. Né? Então, assim, que está atualizada por muitos anos. Eu não preciso nem Certo. me preocupar em poder mexer com isso aí. Entendeu? Renato, sonorização, o som em si Sim, é uma estrutura pequena, mas o que vem por trás, que são as caixas, os exatamente. graudes, como surgiu a ideia e o porquê? Por quê? Cara, olha só, engraçado, porque assim, o som veio pra mim primeiro o som veio para mim alguns anos atrás. Eu nem sonhava em mexer com som
seguir essa carreira na minha vida, Certo. né? Mas assim, eu comecei na música primeiro, né? Comecei tocando na igreja católica, né? Eu sou cristão, né? Comecei tocando violão, depois guitarra, né? E aí uma coisa leva a outra, aí comecei a mexer com som na igreja, aí foi uma coisa leva a outra, fui buscando conhecimento, aí isso, o som ficou isolado, aí eu comecei a investir na música, né? Fiz faculdade de música, fiz violão clássico, sabe, estudei, toquei em banda de baile, toquei em dupla, assim, na época que tava começando a surgir o sertanejo universitário, eu tava fazendo freelance, né? Tocando guitarra, violão às vezes, mas o meu lance eu sempre fui apaixonado em guitarra, Certo. guitarra elétrica, né? E aí, assim, eu fui. Foi uma coisa levando. Aí, assim, eu abandonei um pouco a música, né? Formei, fiz o violão clássico, formei e tal, né? Só que aí eu abandonei a música e comecei a ir pro lado de eventos, mexer com som. Aí veio a Então você ilumina. tem formação clássica, então, Tem, com tem. violão. Estudei violão clássico muito tempo, assim, fiz faculdade também, sabe? Então, assim, entendo bem, né? Até Não, engraçado. não chega a ter o ouvido absoluto, não, né? Cara, não ainda. Assim, né? Não que eu acho que você nasce com isso, né? É, Mas meu ouvido, assim, eu tenho um bom treinamento para isso, né? Então, certo. assim, para tirar música eu tenho uma facilidade, identificar tons, às vezes nota também, né? Como eu fiz faculdade, eu aprendi a ler partituras de tudo quanto é clave, né? Porque na partitura tem várias claves, né? Certo. Uma direcionada para cada tipo de instrumentos, né? Então eu aprendi não só para o violão, mas aprendi claves para instrumentos mais graves, de orquestra e tal. Toquei com orquestra também na época que eu fazia faculdade, em big bands também, né? Então, assim, o meu conhecimento musical é muito amplo, até mais amplo que muitas bandas que eu atendo, né? Então, assim, acabei virando técnico de som depois, hoje eu parei um pouco. Não sou mais técnico de som, falo, não, hoje eu não quero fazer isso. Certo. Por quê? Porque eu sou dono de uma empresa. Eu tenho que focar em gerenciar a minha empresa, Certo. trazer clientes para minha empresa. Administrador, né? Você tem Eu que não posso. cuidar da parte E administrativa. tem vários técnicos de som aí no mercado aí, muito melhores até que eu, assim, né? Assim, tem um conhecimento musical, ouvido bom também, então procuro dar oportunidade para esses caras aí contratar e eu fico só gerenciando, né? E para Certo. mim poxa, foi muito melhor, né? Eu acho que assim, o importante de um empresário é o quê? Que uma coisa que eu aprendi com um ex-chefe meu, bem antes de eu montar a empresa, de sonhar em montar meu próprio negócio. Ele chama Fernando Shell. Ele era dono da Goiás Lube, hoje acho que a empresa dele chama Fórmula, né? E ele é representante dos lubrificantes da Shell. Tudo quanto é lubrificantes da Shell que tem aqui no estado de Goiás é ele que traz. Até onde eu sei, acho que ainda é ele, né? Certo. Cara, eu aprendi muito com ele, como ser empresário com ele. Porque ele me ensinou muito, muito assim, né? Assim, pra vida, né? Certo. Toda vez que eu vejo ele na rua, eu falo, Fernando, cara, obrigado, você me ensinou a ser empresário, sabe? Você me ensinou a ser empresário. O empresário que eu sou hoje foi graças a você, porque eu me espelho muito até hoje com ele, né? E ele me ensinou uma coisa que eu nunca esqueço. Eu fui chefe do departamento de compras dele, né? Lá, né? Departamento deles lá, né? E ele me ensinou uma coisa assim: a gente que é dono do próprio negócio, a gente tem que saber tudo da nossa empresa. Você pode delegar funções, mas você tem que saber tudo. Para não ocorrer casos de funcionário, colaborador tá querendo te tapear com alguma coisa, falar para o cliente uma coisa tal. Então eu procuro saber tudo da minha empresa. Certo. Cada cabo, cada parafuso, Com tudo, certeza. tudo. Entendeu? Não passa nada batido para mim. Então, assim, eu faço, por exemplo, checklist, entrada e saída de material, né, que vai para evento. Se eu fiz evento esse último fim de semana, na segunda-feira eu tenho uma pessoa lá que confere, testa, limpa, revisa e guarda o material que foi para o evento. E aí na semana seguinte, aquele mesmo material está tudo pronto. Estragou algum material, que é normal acontecer, né?
Cara, a gente já manda, se brincar, na segunda, no mais tardar na terça-feira, para revisão, para arrumar, para assistência técnica, para, se der tempo, na próxima semana já está pronto. Se não, a gente tem equipamento sempre sobrando, né? Para justamente repor aquele equipamento que está na assistência técnica. Certo, mas Entendeu? sempre na administração, né? Sim, Igual o seu colega comentou, um exatamente bom assim. administrador tem que saber de tudo. Tudo que tem, Entendi, né? E entendi. afinal, é um patrimônio, né? Eu gostaria de lembrá-los que o Pod Eventos com Fernando Ferro está aguardando vocês, empresários, também do ramo de eventos, tá? Quem está nos seguindo ou não está nos seguindo, por favor, entre, vá, se inscreva, deixe o seu like, deixe suas perguntas, é muito interessante. E lembrando, que até o Renato comentou aqui, você que é dono de empresa, é bom você entender de todo o processo da empresa, até para saber cobrar. É muito importante isso. Renato, desculpa, vamos lá. Isso é fundamental, o que você falou também. Né? A gente tem que saber até na questão de compor o preço. Não é só... Uma coisa que eu vejo que é um erro de muitos empresários da nossa área de eventos é justamente isso. Eles não sabem ser administradores. Sabe? Eu sou administrador formado, né? Então, assim, eu procuro aplicar muita coisa que eu aprendi na faculdade, né? Na gestão da minha empresa. Certo. Eu sei que eu estou longe ainda de ser o empresário mais foda do ramo de eventos. Eu tenho que ser humilde nesse ponto, mas isso aí só me dá mais gás para ser uma referência. E eu Certo. hoje uma meta pessoal minha é a Pique Amarelo e o Renato Jacobson ser uma das maiores, se não a maior referência empresarial do ramo de eventos. E eu sei que eu vou dar conta porque eu sou foda. Entendo. Sabe, assim, Compreendo. é uma coisa que assim, até engraçada que hoje eu aplico, eu sempre falo para os meninos da minha equipe, né? Eu não quero fazer evento bom, sabe? Eu quero que, quando eu reúno a equipe, antes de ir para o evento, a gente reúne lá no depósito, fala, a gente não vai fazer, pessoal, um evento bom. A gente vai saindo aqui do depósito aqui para fazer um evento foda. Eu quero que vocês saiam aqui do depósito com isso na cabeça. A gente vai dar o nosso melhor para fazer um evento foda. E desde que eu comecei a aplicar essas técnicas assim, colocar isso na cabeça dos meus colaboradores, cara, só tá assim, ó, só deslanchando, sabe? E assim, graças a Deus não tem tido reclamação, né? E você faz nesse processo, você faz a valorização das pessoas que trabalham Também com você. procuro fazer. Né? Que é Se, importantíssimo. assim, é importantíssimo, porque assim, uma empresa não vai... ainda mais no meu caso, que é som, equipamento, todo mundo compra, é fácil. Tem um cara... Fácil, mas não é barato. Não é barato, mas compra. Não é difícil, não é difícil, aliás, quer dizer, né? Mas, assim, o que acontece? Não é difícil, qualquer um compra. Hoje em dia, acho que o que está pegando mais não é você só ter um bom equipamento, uma boa estrutura, mas é a entrega. É aquilo, assim, você ter uma boa equipe para poder entregar um bom evento. Um evento sem falhas. A gente trabalha mais com casamento, por exemplo, corporativo. A gente não pode ter... chances de poder errar. A gente tem que fazer perfeito e ponto final. Sempre. Como é que eu vou errar, por exemplo, num casamento, né, de um casal que sonhou por aquele momento e economizou todas as economias que eles poderiam ter por aquele momento. Com certeza. Por mais que eu trabalhe com um fator humano, mas assim, eu não posso errar, né? Assim, eu trabalho com fator humano. Pode ser que às vezes um dia um funcionário meu não seja legal, tá gripado, tá alguma coisa assim, faltou, deixou na mão, que isso é o que mais acontece com todo mundo. Sim. Seria hipócrita da minha parte falar que não acontece, seja comigo, qualquer outro funcionário, qualquer outra empresa, né? E acontece, só que o bom gestor sabe contornar essas situações, que é o que eu procuro fazer. Faltou? Beleza, faltou um funcionário aqui, tal, uma peça fundamental, beleza. O que eu vou fazer então? O evento é daqui 2 horas. Beleza, eu vou ficar reclamando? Não. Vou lá e vou resolver. Aí que entra na questão
do gestor, né, do proprietário, conhecer todos os processos da sua empresa. Porque na falta de um, você vai lá e cobra aquele cara, entendeu? Aquela peça que faltou. Isso aí eu acho que é fundamental, sabe? Fundamental. Então, assim, eu comigo não tem tempo ruim, não. Eu sou dono da empresa, tal, batalhei pra caramba pra chegar aqui, mas se precisar eu pegar um esfregão pra esfregar o chão ali, eu faço. Não tem Certo, essa, não tem preguiça de poder trabalhar e entregar o meu melhor pro meu cliente. certo. Na E, parte administrativa, Renato, aham. quantas pessoas tem? Ou é só Cara, você na parte não, administrativa? a administrativa só eu, por Só. enquanto. Deve estar entrando uma pessoa que eu não posso falar agora, mas ela vai ver, né? Ela vai ver. Interessante. O que, que a Piqui Amarelo tem de diferencial em sonorização ou é iluminação? O que, que tem, Renato? Bom, hoje na Pique Amarelo é o seguinte, a gente trabalha com sonhos, né? Certo. Personalização, né? Então, assim, a gente tem diversos tipos de estruturas de sonorização e iluminação. E todas essas estruturas nossas são personalizadas para cada evento. Pode ser um evento corporativo, pode ser uma festa pequena, pode ser um casamento luxuoso, um 15 anos. Então, assim, a gente molda toda a nossa estrutura de sonorização e iluminação para a necessidade do evento, desde quantidade de público, convidados, né? As atrações, que é muito importante. É um caso que até eu procuro ser referência hoje em dia em eventos sociais, atendimento para artistas, bandas. No entanto, assim, eu tenho no meu cast de artistas, assim, grandes nomes de renome nacional, Certo. né? Então, assim, tem de várias bandas. Se for pegar o portfólio da Pique Amarela, você vai ver ali a lista de bandas que a gente já atendeu já. Uhum. Quer dizer, você tem som para show também. Pra show grande também, né? Eu Entendo. procuro ter, por ser músico, eu entendo a necessidade do músico, eu sei falar a língua do músico, né? Certo. Então, assim, e até como produtor, como diretor de palco também, eu procuro saber falar com a produção das bandas também, né? Então, eu já falo a língua deles e geralmente quando eu procuro tomar a frente disso, né? Certo. Nessa parte eu não deixo nenhuma outra pessoa indo. Então, assim, eu procuro ter tomar essa frente justamente para entender qual que é a necessidade do artista. O produtor chega para mim e fala, Renato, nossa banda é tal, 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 o artista precisa disso, disso, disso. Algumas outras empresas falam, precisa disso mesmo? Falei, sabe, não entende a necessidade que o artista tem para poder entregar um bom show. E a gente procura atender o mais perfeito possível isso aí. Mesmo porque você tem formação, né, em música. Exatamente. Na verdade, assim, eu comecei a empresa mesmo, foi justamente por isso. Porque, assim, quando eu tocava, cara, pouquíssimas empresas conseguiam entregar o trabalho deles satisfatório para nós músicos também. Então tinha aquele desnível, né? Não era balanceado, né? A empresa de som falava uma coisa, o artista falava outra e não tinha aquele casamento. Então eu procurei fazer da Pique Amarelo uma visão que eu procuro adotar, justamente isso, a gente falar a mesma língua, pegar na mão de um do outro para entregar o melhor show, entendeu? Certo. E assim, não adianta só ter equipamento, né? Aham. Tem que ter uma entrega mais eficaz também, né? Interessante. E afinal, é show. A responsabilidade. O cara, eu penso da seguinte forma: é, o artista, ele levou muito tempo para chegar até para fazer uma apresentação. Ele teve aulas de música, perdeu horas de ensaio, que ele poderia estar, sei lá, passando com a família dele, divertindo para poder entregar. Então, assim, não é só chegar lá e tocar, né? Investiu dinheiro para ter um instrumento musical de qualidade, manter aquele instrumento, porque não é só você comprar um violão e sair tocando uma bateria e tocando. Um instrumento musical tem manutenção, tem que tocar corda, palheta, sabe? Manter tudo prontinho para o cara chegar e fazer a apresentação dele. Então tem todo um investimento por trás. Muita gente às vezes confunde, não, o cara vai lá, chega lá e toca, mas não vê o antes disso aí. E a minha empresa hoje, ela procura ver esse lado, né? Entender a necessidade do músico. Na hora que ele vai tocar, cara,
ele tá tranquilo, tá suave, tá satisfeito, tá se escutando melhor, sabe? Tá se escutando bem. Certo. A gente chega lá, por exemplo, começou o show, a gente pergunta, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa e tal. Deixa o cara confortável, independente se é um cantorzinho de boteco, até um nome grande, como por exemplo Charlie Brown Jr., que eu tive o prazer de poder trabalhar o ano passado com eles. Entendeu? E é uma banda que eu sou fã demais da conta, né? Adoro eles, né? Então, assim, é nesse nível que a gente procura atender. Independente se é um artista pequeno, até um maior de renome nacional ou até internacional É também. interessante que, para quem está te escutando, Renato, ver essa seriedade, não que ele não seja sério, mas vendo essa seriedade, ele fala que gosta do Charlie Brown Jr., né? Nossa, Mas é adoro. porque na frente da câmera ele ficou meio assim, mas ele é mais solto, tá? Aham. Ele é mais tranquilo, ele não fala com Até o final do, esse do- peso, né? Até o final do podcast eu fico mais sem vergonha. Isso, é por aí mesmo. Renato, eu gostaria de saber um pouco da Pique Amarelo, o que que é o Coringa da empresa? O que que você pode nos dizer? Olha, o cliente, quando me contrata para esse tipo de evento, eu vou fazer diferente de todos. O que que a Pique Amarelo faz de diferente? Hoje a gente está trabalhando com um leque muito grande de iluminação, de sonorização, personalizados para aquele sonho, Certo. para aquele momento. Né? É uma coisa que eu costumo falar sempre para alguns clientes, até eu coloco nas divulgações de mídias nossas, né? A gente procura sonorizar e iluminar grandes momentos. E isso é muito personalizado, sabe? Certo. A história de casamento de um casal X é diferente daquele casal Y. Eu vejo desde a essência, como é que eles se encontraram, como é que é a história deles. Muitas das vezes eu até pergunto pro casal que me pede um orçamento, né? Então, assim, até uma coisa assim que até é importante eu frisar, eu não gosto, pessoalmente, simplesmente quando a pessoa vem e pede um orçamento passar por passar. Eu gosto de conversar com o cliente, ligar, entendeu? A personalização, né? A identificação. Personalização, gente, porque assim, Sim. eu não montei a Pique Amarela para ser só mais uma empresa. Entendo. Se eu tivesse montado para ser só mais uma empresa fornecedora de som e luz, eu não tinha colocado o nome de Pique Amarelo. Eu tinha colocado outro nome, interligada a alguma coisa de som, sei lá. Eu vou pegar um exemplo assim, sei lá, é até difícil falar de outros parceiros, né, fornecedores de som, mas assim, geralmente outras empresas sempre colocam não sei o que, som e luz, sabe? Eu falei, cara, eu coloquei Pique Amarelo. É um nome que às vezes a pessoa escuta e fala assim, é buffet? É restaurante? Não, é um nome 100%, é uma empresa 100% goiana, do pé rachado, né? Que fornece som da melhor, e procura fornecer som da melhor forma possível. Entendeu? Nos conte um pouco, se é que passou, né, para a empresa Pique Amarelo, como é que foi a pandemia? Bom, a pandemia para mim, ela foi um divisor de águas para Certo. Pique Amarelo e principalmente para o Renato Jacobson de Oliveira, Certo. empresário. Foi assim, eu acho que não só para mim, mas acho que para todo mundo da área de eventos. A gente teve que reaprender, se reinventar. E foi nisso aí que eu abri matutando, pensando assim, e agora? Será que eu vou ter que fechar a empresa? Como é que vai ser e tal? Era uma incógnita, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Assim, Com certeza. a gente não sabia tal, começava a ver gente morrendo. Eu perdi amigos, né? Inclusive da área de eventos, pessoas que eu admirava, né? Que me ensinaram muita coisa, né? Por conta da pandemia, né? Aí tinha a galera que não acreditava na vacina, aquelas coisas. Eu não vou entrar em detalhes tal, né? Certo. E assim, o mundo tava aquela bagunça, né? E como é que estava a Pique Amarelo? Como é que estava o Renato Jacobson? Renato Jacobson estava, assim, eu acho que eu passei pela fase mais pesada da minha vida, dos meus... hoje eu estou com 40 anos, vou fazer 41 esse ano, né? Mas eu passei pela fase mais pesada da minha vida, pessoal e profissional. Não podia trabalhar, não tinha fonte de rendas, né? E despesa não para. Despesa não para. E eu tinha acabado de comprar um sistema de PA, algumas coisas para a empresa e tal.
cara, eu tive que ver, para mim não fechar as portas, né? Eu sempre fui muito sagaz nessa questão de pagamento, né, de cliente. Eu não gosto de receber, tipo assim, o cliente, o casamento dele é ano que vem, ele fechou hoje comigo o contrato, eu vou lá e recebo o valor integral dele. Eu não faço isso, nunca fiz isso. Nem antes e muito menos depois da pandemia. Certo. E eu notei que foi justamente isso que fez muita empresa quebrar e dar calote em fornecedor. Que justamente pegava, o evento era ano que vem, os caras recebiam todo o evento antecipado. E não sabia fazer um gerenciamento financeiro disso aí. Né? Geralmente, eu não fazia isso. Porque o dinheiro, ele é tentador. Você pegava aquele, sei lá, vamos pegar aqui um buffet. Vários espaços, né? Infelizmente quebraram e tal, né? Eles pegavam, fechavam a festa naquela época lá por 100 mil. Recebiam 100 mil. Só que a despesa de locação, esses clientes pegavam 100 mil do cliente. Desses 100 mil, eles têm um custo operacional, né? Então, gastavam o dinheiro todo para manter as portas abertas. Só que na hora de fazer o evento, não tinha dinheiro para pagar o custo do evento. Entendeu? E foi nisso aí que muitas empresas, fornecedores de decoração, quantas empresas de decoração foda que a gente tinha, quebraram, né? Então, acabaram quebrando com isso aí. Então, assim, eu tinha um negócio assim, eu não recebia, até hoje, não recebo nada antecipado. Eu pego um sinal pequeno, certo? E o resto na semana do evento. Ah, posso pagar pagando? Cara, deixa o dinheiro inquieto lá, na semana você me passa. Hoje com a facilidade de Pix, né? Certo. Tão fácil, não tem essa, assim, sabe? Não tem essa, é fácil, né? Falei, não, deixa pra isso. E nisso aí eu consegui segurar as pontas, né? Como vários outros fornecedores também, eu tinha acabado de fazer investimentos para a empresa porque no ano de 2020 era um ano promissor, eu lembro até hoje, era um ano promissor para eventos, porque a gente veio de 2019 e estava bom, né? Tava bom para todo mundo, né? Então eu falei, pô, vou apostar, vou lá e comprei mais equipamento, comprei coisas assim que eu precisava, né? Cara, aí veio a pandemia, ninguém imaginava. Primeiro falaram que ia ser uma semana fechado. Aí foi quase 2 anos, né, mais ou menos. Quase né? 2 anos. Gente morrendo, tal, hospital, aquela coisa, máscara, aquilo, tudo, tal. E aí falei, puta que pariu, e agora? Comprei um monte de coisa assim, e agora? Como é que eu faço? Peguei os equipamentos que eu comprei, nem cheguei a usar em evento, vendi tudo. Graças a Deus consegui vender pelo mesmo preço que eu paguei. Que bênção. Sabe? Então mantive e tal, né? A empresa tava beleza, segurando a barra daqui, dali, né? Aí começou a onda do pessoal fazer lives em casa. Falei, então peraí, opa, deu aquele estalado, né? Falei, peraí, como é que é isso aí? Fui estudar, o que precisava daqui, dali, aí veio a onda do podcast. Certo. Ah, então beleza, então tá. Fui investir em equipamentos próprios para isso, né? E aí fui alugando aqui e tal, ia lá, montava, nem ficava lá tal, né? No evento, mas aí entregava o material lá. Iluminação cênica também, né? Que eu investi também. Então, assim, foi renovando e consegui segurar as pontas. Mas o lado Renato tava de mal a pior. Uma coisa que eu aprendi na pandemia, e que eu acho que é fundamental e que eu sempre falo hoje. Se o nosso psicológico, a gente que é o dono do próprio negócio, não estiver bem, a sua empresa não vai estar bem. Né? Com certeza. Afinal de contas, somos a empresa, né? Eu posso até... E assim, eu noto hoje, Fernando, às vezes até por fotos. Eu vejo fotos de outros fornecedores assim e tal, qualquer cerimonial, decorador e tal. Eu vejo que muitos vestem uma máscara, sendo que no fundo ele não é aquilo que ele tá. Entendeu? Então, assim, e eu tava procurando assim, sempre sorrindo e tal, né? Certo. Ah, beleza, tá tudo bem e tal, mas internamente eu não tava. Sabe? Eu tava passando por um período de depressão, de negação, né? Então, assim, eu não tenho vergonha hoje de falar isso, porque eu consegui vencer todas essas barreiras. E com isso eu peguei a mão da minha empresa, que é praticamente, hoje eu vejo como se fosse uma criança pequena, na qual eu gerei, né?
peguei e falei, vamos. E aí fomos. Então, assim, eu precisei me fortalecer para chegar onde eu estou hoje como empresário, né? Então, assim, cara, eu passei por um momento foda na minha vida pessoal. Tive a depressão, tive crise de ansiedade, crise de pânico. Ansiedade era mato. E eu passei por 2 tentativas de suicídio, entendeu? Chegou a esse ponto, Cheguei a Renato? esse ponto, né? E eu sei que, conversando, às vezes falando com outros fornecedores, né, a gente sempre trocando, como é que foi a pandemia? Teve vários outros que passaram por isso também. Uhum. Tiveram pensamentos suicidas igual eu, só que não tem coragem de falar. Que inclusive estamos no Setembro Amarelo, né? Que Exatamente. inclusive ontem eu fiz um evento muito bacana, muito bem feito, pela Secretaria de Segurança Pública. Quero agradecer à Secretaria de Segurança Pública. Ontem fizemos um evento voltado Olha que legal. ao Setembro Amarelo, que é sobre o suicídio. Que eu gostaria que, se vocês pudessem, dar uma olhada. É muito importante e vamos... Eu acredito, Renato, que o que você passou, essa introspecção da pandemia, né? No caso da pandemia, e nós não Sim. podíamos nos aproximar de Não ninguém. podia fazer nada, né? E aconteceu com muita gente, né? Exatamente. E assim, e ainda acontece ainda. Sim, Porque assim, muitos a gente da nossa área, né, de eventos, a gente passa por uma cobrança tremenda. Entregar resultados, perfeição. É igual eu falei mais cedo, né? A gente está fazendo um casamento, a gente está lidando com o sonho de um casal, de uma pessoa, um aniversário de 15 anos. Então, assim, se a gente falha, a gente pode marcar a vida daquele casal, daquela noiva, daquele noivo, daquela debutante, daquele aniversariante, para sempre. com certeza. E isso aí, muitas das vezes, dependendo da forma que é marcado, cara, isso vai para várias gerações futuras. Por que eu estou falando isso? Porque, até voltando para o lado Renato, né, do que eu passei, né? Até para poder me entender, eu precisei me conhecer mais, né, para poder entender qual que era a raiz da minha depressão. Foi a pandemia? Não foi. Foi uma série de fatores. Fatores até que vieram do meu nascimento, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Então foram traumas que meus pais passaram. Eu era eu sou o filho mais velho, né? E que vieram para mim e que foram se aflorando na minha vida adulta. Certo. Então, por exemplo, eu era uma pessoa muito estourada, Mas se manifestou na pandemia. principalmente, Entendi. sabe? Principalmente. Mas já vira e mexe manifestava. Mas na pandemia foi, tipo assim, digamos, a gota d'água. Mesmo né? porque a gente estava com a gente mesmo, né? O tempo Exatamente. todo, só nós. Exatamente. Então, assim, foi importante. Cara, foi muito tenso pra mim. Foi muito tenso, assim, né? Por isso os esportes, né? Aí foi exatamente, falou uma coisa. Que a gente pode, algumas pessoas falam fuga, mas o esporte não é uma fuga, o esporte é uma saída. Exatamente. Não é fuga. Eu gostaria de lembrar vocês de novo. O Pod Eventos com o Fernando Ferro está aguardando vocês, empresários, que queiram vir aqui contar sua história de sucesso, sua história de superação, sua história de poder aparecer. Então, vocês que estão nos seguindo já, bacana, mas deixe seu like, mande perguntas para o Renato da empresa Piqui Amarelo, tá? E vamos lá. O Fábio aqui vai colocar para vocês o like para vocês curtirem. Tá bom? Deixe o seu recado. Desculpa, Renato, vamos lá. Não, e aí? imagina. Mas eu quero aquela parte sua alegre. Uhum, essa claro, parte claro. que motiva. Afinal de contas, vai chegar, vai você chegar. mexe com sonhos. Então vamos lá. Então, assim, vai chegar. Que eu acho que, assim, eu gosto de falar sobre isso, Sim. pelo que eu passei, para servir de um case de assim, superação. Né? Hoje vocês podem ter certeza, hoje esse Renato Jacobson que vocês estão vendo aqui é a minha melhor versão, é a minha versão mais forte. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu estou na minha melhor versão, certo. né? Então, assim, uma versão assim extremamente precisa, né?
eu tô tentando achar a palavra aqui certa, né? Extremamente forte também, né? E também, assim, eu procuro ser uma pessoa inspiradora. Através do que eu passei, inspirar outras pessoas, né? Em poder buscar a sua melhor versão, né? O que eu O fiz autoconhecimento, né, com o Renato? autoconhecimento? O autoconhecimento hoje, Fernando, ele é primordial, seja na nossa vida empresarial, pessoal, Emocional. emocional também, Sim. sabe? Então, assim, é primordial. E hoje eu busco principalmente isso, né? Então, assim, depois que eu procurei na pandemia, tive tudo isso, depressão, ansiedade, passei por 2 tentativas de suicídio, né? Eu só pensava em acabar com a minha vida. Eu não via propósito para minha vida, sabe? Então, assim, olha, pra você ter uma noção, tinha dias que eu ficava o dia todo na cama, que eu não conseguia sair da cama, né? Mas um amigo meu me apresentou, um grande amigo meu, que também é da área de eventos, é o Fábio Ferrar, né? Eu considero ele como irmão que eu tenho, né? Irmão de luz também, né? Que foi que me apresentou o biomagnetismo, que foi praticamente pegar tudo aquilo que eu estava passando, todos aqueles traumas, que vou colocar como se fosse isso aqui, minha depressão e tal, né? Pegar isso aqui e jogar na lixeira, sabe? E foi através do biomagnetismo Que nos eu traz o consegui. autoconhecimento, né? Exatamente, que eu fui conhecer, entender por que que eu tive aquela depressão, por que que eu estava passando por aquilo lá. Me Né? corrija se eu estiver errado. O autoconhecimento nos traz nós. Sim, O outro lado do espelho. É muito importante as pessoas que se veem no espelho realmente ver a imagem certa. exatamente. Né? Exatamente. Esse autoconhecimento, a pandemia nos fez nos olhar, parar para nos Exatamente. vermos. Né? Tínhamos ali dentro de onde estávamos apenas a internet e o espelho, que todos aqueles que estavam próximos a nós, tirando a família, né, não estávamos mais. Então, ali estávamos convivendo muito com a gente. Por isso, algumas famílias se separaram. Várias, né? Né? Várias. Na nossa Justamente. área mesmo, a gente viu lá várias pessoas. Justamente, essa falta de divorciando, conhecer, né? Exatamente. E o biomagnetismo te trouxe Cara, essa luz. me trouxe a vida. Eu vou falar assim, brevemente, como é que foi. A primeira sessão, tava deitado lá, eu tava com o olho fechado. Fechado. Quando vocês que estão aí em casa, vendo esse podcast, quando você fecha o olho, assim, você está direcionado a uma luz, né? Você vê a luz pela pálpebra, né? Você vê ela, né? O branco. Na primeira sessão, eu não via isso. É como se eu tivesse com o olho fechado, mesmo com a luz aqui do estúdio aqui, eu fechava o olho, eu não via nada, eu via tudo escuro, como se eu tivesse uma sala sem luz, no escuro mesmo, né? E à medida que eu fui fazendo tal, fui quebrando isso. Cara, na primeira sessão, é igual eu falei, é pegar a depressão, como se tivesse pegado aquela depressão que eu estava sentindo com a mão e jogado na lixeira. Né? Então, assim, basicamente foi isso. E, assim, foi importantíssimo pro meu crescimento pessoal. O autoconhecimento, né? E aí, através disso, eu fui buscando outras coisas. Eu fiz constelação familiar, até para a empresa também, para poder entender alguns processos também, né? Fiz a imersão, né? Sopro da origem também, né? Que é fenomenal, recomendo para todo mundo. Seja biomagnetismo, imersão, sopro da origem também, a constelação familiar também, né? Certo. Então, assim, eu procurei me conhecer cada vez mais, entrar mais, assim, e conhecer tudo aquilo que eu sou capaz. Certo. E através disso, eu peguei a mão da Pique Amarelo, aquela criança assustada que estava por conta da pandemia e tal, peguei e vamos. E consegui sair do buraco que eu tava. Me encontrava, né? E assim, cara, foi foda. Se encontrava não, né? Nos encontrávamos, nos né? encontrava, Na verdade, né? todos nós, né? Não sabíamos no dia de amanhã. Exatamente, sabe? E assim, cara, foi
extremamente importante. Eu procurei conhecer isso. E aí nisso aí eu fui entender alguns processos tal. Eu estava no começo da pandemia, eu tinha terminado um relacionamento longo tal, né? E assim, e eu conheci uma outra pessoa que hoje é minha esposa. E Certo. através do biomagnetismo eu descobri que ela é minha alma gêmea. Entendi. A gente, Fernando, eu gosto sempre de falar isso. Nós, seres humanos, somos feitos em pares. Cada um, todo mundo tem o seu par, sabe? Espiritualmente falando também. E eu hoje, eu vi, depois eu fui entender, me conhecendo mais, que a minha esposa atual, ela é o meu par, sabe? É minha Importante. alma a gêmea. Cara, isso melhorou de um tanto no nosso relacionamento também. Eu não, por conta do, do- da depressão, eu não conseguia enxergar isso. Uhum. E toda vez quando eu tinha crise, a minha esposa, né, a Lívia, né, ela virava e falava pra mim, meu bem, não desiste de mim não. Eu levei muito tempo pra encontrar uma pessoa igual a você. Uhum. E eu encontrei, cara. Que bacana. E hoje ela tá comigo, tal, me dando cada vez mais força. E sabe, grande parte disso vem assim dessa força que eu tenho com ela. Sim. Entendeu? Então, assim, eu me emociono. Eu sou Maria Mole pra caramba, gente. Então, assim, sabe? Posso ter essa cara de mal, mas eu me emociono fácil também, né? Eu choro no casamento de cliente, ué. Eu vejo aquela união em alguns casamentos, sabe? Aquela coisa bonita, sabe? Eu já chorei várias vezes. É porque eu escondo. Você pode esconder, eu não posso. Eu escondo mesmo, sabe? Eu faço o contrário, eu só não presto atenção no casamento, eu só presto atenção no que eu tenho que fazer, porque senão eu também me emociono muito. Mas, Renato, bacana. É muito bom saber que você encontrou o seu lado, a sua outra metade. Sim. Agora eu quero saber, o que nós queremos saber é o seguinte: o que a Piqui Amarelo tem de diferencial? Nos conte para que os clientes possam ainda mais Sim, procurar sim. vocês. Hoje a gente trabalha com estruturas de som e luz Certo. totalmente personalizados. Aham. Então, assim, a gente procura entender qual que é a necessidade do cliente, a história aqui lá, e criar momentos, né? Então, assim, através das estruturas de som, luz, projeção, strip LEDs também que a gente trabalha, né? Tem em parceria também, né? Então a gente procura criar projetos personalizados para aquela necessidade. Então, assim, depois, quem quiser, dá uma olhada lá nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, a gente está lá no Pique Amarelo Produções, né? Vocês vão ver que o material nosso de divulgação é sempre isso. A gente procura captar, pegar fazer a sonorização e iluminação daquele momento importante de cada cliente, né? E todos os nossos clientes, assim, a gente é uma empresa totalmente fora da caixa. Certo. A gente, assim, os orçamentos nossos, assim, até assim, não tem nada de padrão comparado a outras empresas. Não tem como comparar o nosso orçamento com outra empresa, sabe? Se for o valor, cara, sabe, layout não vai, porque a gente pega aquilo que o cliente precisa. Eu preciso de som e iluminação para o meu casamento. Queria fazer algo diferente. Eu não quero pista de dança tradicional, ou eu quero pista de dança tradicional. Então a gente vai lá, procura fazer, lógico, com o nosso toque, né, a nossa personalização, tornar aquele momento daquele casal único, sabe? Então, assim, independente se tem banda ou não, não importa. Mas a gente pega aquilo lá, procura tornar um caso único, né? Então, assim, pistas de dança, palco, a gente cria projetos para compor com os projetos de decoração dos decoradores. Então a gente procura fazer dessa fórmula aí, entendeu? Então assim, você vai ver os palcos, mas cadê a pista de dança? Tá ali. A gente monta um cenário, um palco seja de um DJ, seja de uma banda, enfim, né? A gente cria um cenário personalizado que compõe com o restante da festa. Então, assim, cara, fica uma coisa assim sensacional, porque tudo conversa. Decoração, mesa de bolo, sabe? A entrada, o hall de entrada, o palco.
entendeu? Então, assim, tudo é um ambiente único, não fica aquela coisa assim estranha. A decoração tá falando uma coisa e o cara vai e monta uma pista de dança que não tem nada a ver, que não compõe, que não comunica com a decoração que foi contratada. Com a decoração, com o espaço. Com o espaço, com a mesa de bolo também. Então, assim, nosso trabalho tem sido muito, mas muito personalizado. Certo. Então, o que eu fiz, por exemplo, sábado passado, em um evento, é diferente da estrutura, por mais que seja, por exemplo, os valores iguais no orçamento, tal, o cliente fechou isso aqui e tal, então a gente vai procurar personalizar isso aí de uma forma que, assim, tudo se comunica, conversa, Entendi, né? entendi. Entendeu? Entendi. Então tem isso também. O que Renato da Piqui Amarelo pode falar hoje para esses profissionais que estão começando agora? Cara, paciência e pergunte. Não é feio perguntar. Viu alguém que você se inspira? Porque todo mundo se inspira em alguém. Lógico. Eu mesmo me inspiro em vários empresários, até da concorrentes meus, né? Então, assim, eu procuro ter um acesso aberto com eles. Então, eu gosto de conversar com outros donos de empresa de som, de iluminação, trocar ideia, tendências, ver. Eu falei, cara, sei lá, eu procuro ser assim bem aberto com isso, ter uma comunicação boa com esse pessoal, né? Falar, às vezes, por exemplo, eu acho algo um insumo, fita adesiva, que é algo que todo mundo usa, né? Então, o que acontece? Eu pego aquilo lá, aquele insumo lá, falo, poxa, o fornecedor ali tá num preço bacana. Eu jogo nos grupos mais próximos que a gente tem, né? Falo, gente, ó, fita adesiva aqui que a gente usa muito, por exemplo, fita isolante, tem, falo, olha, que tá num preço legal, ó, lá tem um estoque bacana, vou comprar lá também. Então eu procuro sempre fazer isso pensando no próximo também, né? Eu sempre fui desse jeito, sabe? Pensando no todo, né? No todo, né? Entendi. Foi até um dos motivos que eu criei o grupo de freelas, né? Certo. Isso aí foi outra coisa que eu criei também, né? Até no caso na pandemia também. Renato, como é que tá a sua agenda hoje para 2024? Porque já estamos aí, né? Cara, muita procura, já tem fechado algumas coisas já, entendeu? Assim, a gente estamos em setembro, né? Entrando em outubro já, Sim, né? praticamente Semana que vem, outubro. né? Semana que vem, semana né? que Então, vem. assim, já estou tendo muita procura já, né? Graças a Deus, né? Então, assim, justamente porque, assim, a nossa entrega dos eventos, né? A gente procura fazer uma entrega muito precisa, né? Muito, em nível de excelência muito alta, né? Lógico. E hoje eu vejo que muitos clientes procuram isso. E até fornecedores, seja fornecedores de, sei lá, cerimoniais, decoradores principalmente, eles procuram ter trabalhar com equipes que consigam ter uma boa comunicação, né? Então, assim, o meu trabalho é primordial seja para cerimonial ou para decorador, principalmente decorador, porque o meu trabalho depende muito do trabalho dele também, né? Justamente. Então, assim, projeto de decoração, aonde que a gente vai iluminar, como a gente vai iluminar. Importantíssimo, né? É importantíssimo, né? Uma festa sem luz não existe. Não tem. Não E tem. outra, saber como fazer uma luz perfeita. Com certeza. Isso é fundamental. O nosso conhecimento técnico, eu procuro trabalhar sempre com os melhores profissionais do ramo, né? Então, assim, eu procuro chamar os melhores. Na minha equipe hoje eu tenho excelentes profissionais, né? E eu procuro valorizar na medida do possível também, né? Então, o que acontece? A gente procura justamente ter um entrosamento massa, né? Nisso aí, né? Eu vou até contar um caso que aconteceu esses dias para trás, algumas semanas atrás, né? Então, assim, que aí envolve daí essa questão de administração do evento, né? Gerenciamento de um evento, né? E gerenciamento de casos atípicos, né? Certo. Que até depois eu comento também certinho o que aconteceu, né? Então, assim, eu procuro justamente ter esse gerenciamento muito eficaz até para poder passar tranquilidade para todos os profissionais que estão envolvidos naquilo lá. Seja o cerimonial, ficar tranquilo, não se preocupar
não, nem vou me preocupar com o trabalho da empresa de som lá, com o Renato Pique Amarelo, porque eu sei que ele vai entregar algo muito foda. Que é muito importante. Que é muito importante. E a gente sabe, né? Em evento, isso aí é primordial, cara. E assim... Só fazer um comentário, Renato. Eu nunca entendi o porquê o cerimonial tem que pegar os contratos e ficar questionando as empresas sobre aquele contrato. Afinal de contas, nós que fazemos parte de um todo, no caso de um evento, temos que entender que o que você põe no contrato é obrigação. O que você faz além, aí sim, aí a empresa faz o plus. Mas isso você tem que fazer além, porque no contrato é obrigação. O cerimonial pega os contratos e vai em cima das empresas? Vai. Mas por quê? As empresas têm que fazer o trabalho principal, certo, Renato? Exatamente. Esse é o diferencial da Pique Amarelo. Exatamente. Tá? Não precisa ficar esmiuçando o contrato, porque aquilo que ele se propôs, ele vai fazer. E esse é o diferencial de uma empresa que realmente está no mercado e pretende deixar história. Né? Exatamente. É assim, eu não montei a Pique Amarelo para ser só mais uma empresa de som, de iluminação. Se eu tivesse, eu não teria nem colocado esse nome, né? Certo. Então eu já, como eu falei antes, né? Então eu procuro fazer esse diferencial também, né? E entregar o melhor que está ao nosso alcance. Certo. Certo? E assim, graças a Deus a gente sempre tem dado conta disso aí também. Fazer um trabalho de excelência também. Que com certeza. hoje tá, eu acho que assim... hoje a gente, devido à pandemia, veio um boom muito grande de evento. Todo mundo tá procurando fazer evento. Tem dias, cara, que... Semana passada, não vou muito além não, semana passada eu fiz 8 eventos. 8 eventos, né? Consegui entregar todos os 8 perfeitamente. Entendeu? Justamente porque eu procurei ter uma logística eficaz, um bom gerenciamento também, né? Tudo revisado, todos os equipamentos, nada deu problema. Entendeu? Então consegui entregar perfeitamente todos os meus 8 eventos no decorrer de 3 dias praticamente. Entendeu? Então, 8 eventos em 3 dias. Em 3 dias. Só que os eventos são em 3 dias. Só que tem a questão da montagem, né? Com certeza. Tem várias outras coisas também, né? Às vezes a gente tem que montar um evento 2 dias antes dele acontecer. Vai desmontar 2 dias depois, 1 dia antes. Né? Ou às vezes de madrugada também, né? Então, assim, isso aí, a gente pensa que não, equipamento é fácil, ok, mas vai fazer uma logística eficaz de montagem, de entregar aquilo, e justamente o que você falou, procurar, que é o que a gente procura fazer hoje, entregar aquele plus. Aquilo lá pra mim, Fernando, é a cerejinha do bolo. Sim. É minha assinatura, sabe? É igual eu pegar um quadro aqui, esse aqui é um quadro aqui que eu desenhei, e escrever lá, Renato Jacobson, pintor, entendeu? Então, assim, isso aí pra mim é fundamental. E outra, cara, faz uma diferença. Faz uma diferença. A gente olha, igual, por exemplo, fiz uns casamentos um tempo atrás, assim, eu fui conhecer a noiva no dia do evento, né? E aí, assim, e eu fui conversando só pelo WhatsApp, porque ela era, acho que ela morava em outro país, uma coisa assim, não lembro agora, né? Cara, no final ela tava toda feliz, suada. O vestido, coitado, tava moído. Tava moído, era branco, tava encardido. Falei, como é que vocês noivas não contam disso, né? Falar nisso, né? É uma dúvida, viu? E a gente procura, assim, deixar... E até uma coisa que eu sempre falo em todos os casamentos nossos, para os nossos clientes, olha, tá contratando a Pique Amarelo, vocês não vão ter que preocupar com nada. Vocês só se preocupam o seguinte: vocês descansam muito antes de começar a festa, porque a gente quer que vocês, assim... Aproveitem, né? Aproveitem o máximo possível. Viva esse momento. Até falo brincando às vezes, mas é verdade, sabe? É o que... Eu falo assim para as noivas: olha, você vai entrar linda, cheirosa, maravilhosa pro seu noivo lá. Mas a gente só vai sair feliz lá quando você sair fedendo a CC... fedendo, suada, bêbada, mas principalmente muito feliz e realizada. Porque a gente marca aquele momento do cliente de uma forma assim, muito positiva, né? Com certeza. Então, assim, os casamentos que a gente tem feito, cara, a gente tem feito tudo assim. Eu concordo com quase tudo, menos suada e fedida. Tá? Não, mas é açaí mesmo.
Não tem uma que não sai, viu? Cabelo assim, não sei como é que elas não contam, Esvoaçado, não. né? Nossa, esvoaçado, suado, maquiagem borrada. Mas se divertir, se Com entregar o certeza. máximo possível, né? Que é importante, né? É É para isso que é importantíssimo. feito os eventos, né? É, exatamente. Renato, mais alguma coisa você quer acrescentar sobre a Piqui Amarelo? Quer falar mais alguma coisa? Deixar alguma coisa? Gente, siga nossas redes sociais, entendeu? Pra quem eu tenho 2 redes sociais. A da Pique Amarelo e a minha mesmo, pessoal, que é aberta. Que até eu falo um pouco, às vezes, coisas relacionadas à depressão, ao biomagnetismo, que foi a minha cura principal, né? Certo. E, cara, eu procuro sempre ser um propagador de coisas boas. Eu não Importante. quero aquilo só pra mim. Né? Até uma coisa que na pandemia eu procurei criar, né? Que eu procurei ajudar a minha área, foi o grupo de freelas, né? Que foi o grupo de freelance que eu criei, né? Hoje, quer ver? Vamos ver aqui quantas pessoas tem. O grupo nosso, ele tá com um pouco mais, quase 500 pessoas. Então, vamos ver aqui agora, aqui nesse exato momento. 475 pessoas. O ano passado, mais ou menos, né? Acho que já tem um ano e pouquinho, eu criei o grupo Freelas Som, Luz e Estruturas, Goiânia e Goiás, né? Que é, assim, era algo que eu estava passando, eu estava tendo uma certa dificuldade em achar a mão de obra. Porque, assim, todo mundo passou por isso, na verdade. Né? A gente não achava ajudante, road, técnico de som, técnico de luz. E assim, muitas pessoas ficavam amarrando, né? Falaram, não, eu tenho um cara lá, vou ficar com ele só pra mim. Então, nisso aí, eu criei o grupo Freelas, né? Que acabou sendo um sucesso. Eu sou meio carrasco lá, eu não deixo ser um grupo... se perder para aquilo que não é com feito, conversa né? fiada, esses trem, tal. O grupo é simplesmente objetivo para procura e oferecimento de mão de obra. Se, por exemplo, Renato, estou precisando de um técnico de som, eu falo, olha, preciso de um técnico de som para sábado agora, dia tal. Por favor, me procurar no privado. Se eu sou técnico de som, pessoal, sou técnico de som, estou parado esse fim de semana. Quem precisar de técnico de som, pode falar comigo. E aí a pessoa vai lá no privado. E nisso aí a gente foi abrindo um leque muito grande, conhecendo outros profissionais. Foi através disso que eu consegui montar uma equipe boa, e eu sei que eu estou ajudando outros profissionais também da minha área. Sim. Até concorrentes também. Então, assim, isso aí... mas não tem gente que dá trabalho? Tem. São eliminados. Né? Então, assim, a gente já vai, fala, né? Se acontece algum problema, ó, marquei com o cara não foi. Cara, é expulsão do grupo. Né? Então, assim, não tem essa, né? Não tem show nem vela, né? Então a gente já marca a pessoa para não acontecer isso. Fala lá, ó, a pessoa saiu por conta disso aí. Sabe? Certo. E nisso aí foi bom porque, assim, é algo que eu não... que eu não ganhei nada por isso. Porém, né? Eu não ganho financeiramente por isso, mas eu sei que lá na frente eu estou ajudando toda a minha área, todo o meu setor, entendeu? E isso para mim é primordial hoje em dia, entendeu? Entendo. Isso aí, acho que assim, não só a satisfação profissional, pô, ajudei meu concorrente ali, ajudei, assim, isso é muito importante, entendeu? Você ajudar sem olhar para trás, sabe? Simplesmente propagar coisas boas, né? Isso aí para mim é algo que eu procuro, Renato Jacobs e até Pique Amarelo procuro sempre fazer isso. Certo. Entendeu? Mais alguma coisa, Renato? Acho que não sei. Tranquilo? Quer conversar mais? O papo tá bom, tá? Tá ótimo. O Pod Eventos com Fernando Ferro está aguardando vocês, empresários, para virem até aqui, contar as suas histórias, contar os seus momentos de glória, né, que não são poucos. E para vocês que não estão nos seguindo, por favor, entre, nos siga, nos dá aquela força, nos deixe o seu like, faça suas perguntas. O Renato abriu o leque, falou de muitas coisas, inclusive da vida íntima dele. E eu fico muito satisfeito, lisonjeado, porque falar para uma ou duas pessoas não é fácil. E falar para essa quantidade enorme de pessoas que já estão nos seguindo sobre a vida. Então,
e só tem a nos engrandecer, né? E dizer para vocês que o Pod Eventos com Fernando Ferro está aqui, aguardando vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e aguardamos vocês. Um abraço. Obrigado, Renato. Valeu, irmão. Obrigado, tamo junto.